Oi, pessoal, aqui é a professora Amanda de novo, mais uma vez com vocês para mais uma aula de Química e vamos para a nossa aula de número 12. Vamos continuar falando sobre o átomo, partícula fundamental da matéria e também suas partículas subatômicas. Fechou? Vamos falar, além do átomo hoje, vamos falar também dos íons, cátions e ânions. Relembrando um pouquinho disso para vocês. Vamos junto nessa? Lembrando que, após essa aula, se você gostou, dê o seu like. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para que você receba todas as nossas aulas. Fechou? Tamo junto. Pessoal, o átomo. O átomo a gente já aprendeu na nossa aula anterior, estou relembrando, ele é formado por um núcleo. E nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Prótons, cargas positivas, nêutrons, carga sem carga, neutro. Ao redor eu tenho uma eletrosfera formada por níveis, camadas de energia, onde ficam os elétrons em órbita ao redor do núcleo. Beleza, os elétrons têm carga negativa e ficam ali girando em órbita. Quanto mais afastado do núcleo, maior a energia desse nível de energia que o elétron fica. Né? Beleza, professora Amanda? Tá, o átomo, ele em seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro. O que significa isso? O número de carga positiva e negativa é igual. Então, um átomo apresenta número de prótons e nêutrons iguais. Lembra que na nossa aula anterior nós falamos sobre números fundamentais para o átomo? Número atômico, número de massa. O número atômico é o número de prótons. Então, se eu mostrar para vocês aqui esse elemento neutro, enxofre, e eu disser para vocês assim, qual o número de massa do enxofre? A professora Amanda já aprendeu na nossa aula anterior. Quem não assistiu, perdeu essa explicação, dá um stop nesse vídeo, volta para a minha aula 11. O número de massa, representado pela letra A, é o maior número que apresenta aqui. É o 32, professora Amanda. Número de massa é o 32, professora Amanda. E o número atômico é o menor número, representado pela letra Z, é o 16. E o número de nêutrons? Lembrando, gente, que a massa, o número de massa de um átomo é tudo que está no núcleo. Prótons mais nêutrons. Se eu tenho a massa e eu tenho prótons, que é o número atômico, eu sei o nêutrons? Sei. O número de massa menos o número de prótons, ou o número atômico. O massa é 32 e o número atômico é 16. 32 menos 16, número de nêutrons, 16. Por quê? Nêutrons mais número de prótons ou número atômico vai dar o número de massa. 16 mais 16, 32. Congratulations. Tá. Qual é o número de massas de prótons, pessoal? P, prótons. O mesmo número atômico, professora Amanda, porque o número atômico é o número de prótons. Fechou. Só que prótons é positivo, então 16 positivos. Como o átomo ele é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 16 positivos prótons, ele tem quantos elétrons? É de elétrons, 16 negativos, professora Amanda. 16 mais com 16 menos, anula, fica neutro. Perfeito. Então, gente, o átomo no seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro. Então, quando eu falo para vocês de átomo, ele não tem carga. Tá vendo carga aqui em cima do enxofre, positiva ou negativa? Não, porque ele é um átomo. Quando aparece um elemento de um átomo de um elemento, sem carga nenhuma, é porque ele é um átomo, ele está eletricamente neutro. Ele não tem carga positiva nem negativa. O número de prótons é igual ao número de elétrons dele. Entenderam isso? Sim, professora Amanda. Qual a diferença disso, então, quando ele se torna um íon? Quando ele se torna um íon. Quando um átomo se torna um íon? Quando ele fica carregado positivamente ou negativamente. Quando ele ganha ou perde elétrons. Tá entendendo isso? Um átomo deixa de ser um átomo e passa a ser um íon quando ele ganha ou perde elétrons. Aí ele fica carregado, positiva ou negativamente. Entenderam isso? Quando que um átomo deixa de ser um átomo e passa a ser um íon? Quando ele ganha ou perde elétrons. Aí ele fica o quê? Carregado, positiva ou negativamente. Ele deixa de estar, gente, ele deixa de estar neutro. Ele passa a estar carregado.
Quando ele está carregado positivamente, olha para o slide. Positivamente, ele é um íon chamado cátion. Cátion é um íon carregado positivamente. E quando ele é um cátion positivo, professora Amanda, um íon positivo quando ele perde elétrons. Professora, mas quando ele perde, ele não tinha que ficar menos? Não, pessoal, porque ele está perdendo carga negativa. E quando ele perde carga negativa, ele fica com mais carga positiva. Por isso, ele fica carregado positivamente. Cátion é um íon que perdeu elétrons, perdeu carga negativa, ficando carregado positivamente, porque ele perdeu carga negativa e ficou com mais carga positiva. Vamos olhar aqui o exemplo do magnésio. O magnésio tem massa 24. Número atômico 12. Se o número atômico dele é 12, o número de prótons dele é 12 e o número de elétrons dele é 12. Ele tem carga positiva e negativa igual. Ele é um átomo sem carga, eletricamente neutro. Quando o magnésio perde 2 elétrons, ele se torna um íon. Magnésio mais 2. O que isso significa? Que ele é um cátion bivalente. Por que bivalente? Porque ele perdeu 2 elétrons. Cátion perdeu. Bivalente, 2 elétrons. Cátion, porque perdeu. Bivalente, porque é bi de 2. 2 elétrons. Duas valências, 2 elétrons. Entenderam isso? Cátion bivalente perdeu 2 elétrons, duas valências. Como que ele ficou com seus números fundamentais aqui? Número de massa não muda, continua 24. Número atômico nunca vai mudar, porque o número de prótons no núcleo do átomo não muda. Número de prótons continua 12, não muda. O que mudou? O que ele perdeu? Elétrons. Ele perdeu quantos elétrons? 2. De 12, ele passou a ter 10. Olhem para o meu slide. Quantos prótons ele tem? 12, professora Amanda. 12 cargas positivas. Quantos elétrons ele tem? 10. 10 cargas negativas. Ele tem mais positivo ou mais negativo? Mais positivo. Quantos positivos a mais ele tem? 2. Por isso que a carga dele é mais 2. Por isso que quem perde fica mais positivo. Quem perde elétron fica mais. Quem perde elétron fica mais positivo. Cátion é mais positivo. Íon cátion é mais positivo. Entenderam? Entenderam? Beleza, gente. Então eu já sei que quando um íon, um átomo, se torna um íon, é porque ele ganha ou perde elétrons. Se ele perdeu elétrons, se transformou num íon chamado de cátion. Cátion é porque ele perdeu. E quando ele perde, ele fica mais positivo, porque ele perdeu carga negativa. Se ele perdeu o negativo, ele ficou mais positivo. Beleza? No caso do magnésio, ele perdeu 2 elétrons. Ele ficou um cátion bivalente. Perdeu 2 elétrons. Fechou? Fechou, professora Amanda? Vamos para mais 2 exemplos. Pessoal, mais 2 exemplos. Eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, o cálcio. O cálcio, ele tem número de massa 40, número atômico 20, número de prótons, que é igual ao número atômico, eu já sei que o número de prótons é o número atômico, 20 também. E o número de elétrons, 20, porque aqui ele está no seu estado fundamental, não ganhou e nem perdeu. Aí o cálcio ficou o cálcio mais 2. Se ele ficou cálcio mais 2, aconteceu o que com esse cálcio, professora Amanda? Perdeu 2 elétrons, que quando perde ele fica mais positivo. Ele ficou um cátion, mais 2, um cátion bivalente. O que aconteceu com seus números fundamentais aqui? Mudou sua massa? Continua 40. Mudou o seu número atômico? Continua 20. O número atômico não muda, a identidade não muda. Se eu emagrecer 10 quilos, minha identidade muda? Não. Se eu engordar 10 quilos, minha identidade muda? Não. Número atômico não muda. Número de prótons muda? Não. O que mudou?
o número de elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons. De 20 passou a ter 18 elétrons. Então, ele ficou 2 vezes mais positivo. Por isso que ele ficou cálcio mais 2. 2 vezes mais positivo. Entenderam isso? Alumínio. Vamos para o meu exemplo do lado direito. Pessoal, eu tenho aqui o alumínio. O alumínio, ele tem número de massa 27, certo? Número de massa 27, número atômico 13, número de prótons 13, número de elétrons 13. Quando o alumínio passa a ser um cátion mais 3, aconteceu o que com ele, se ele ficou mais 3? Perdeu 3 elétrons, ficou um cátion trivalente. Um cátion trivalente. Número de massa mudou? Não. Número de atômico mudou? Não. Número de prótons mudou? Não. O que mudou? Número de elétrons. De 13 passou a ter 10. Beleza? 10 elétrons. Continuando aqui, pessoal, e quando um átomo se torna um íon negativo? O que aconteceu com ele? Vamos ver agora. Ele se torna um íon negativo quando ele ganha elétron. Íon negativo ganha elétron, ganha carga negativa. Íon negativo, ânion. Ânion ganha elétron. Ânion ganha elétron. Íon negativo ganha elétron. Vamos ver aqui o cloro. Pessoal, o cloro no seu estado fundamental, ele tem massa 35. Ele tem número atômico 17. Número de prótons, que é igual ao número atômico, 17. E número de elétrons, 17. Está no seu estado fundamental. Número de prótons igual de elétrons. Quando ele ganha um elétron, ele passa a ser um ânion. Ânion, porque ganhou. Monovalente. Mono, porque ganhou uma valência, um elétron. Ganha ânion. Monovalente, um elétron. Então, ele ficou com como seus números fundamentais? Alterou sua massa? A massa não muda, porque a massa está no núcleo. O núcleo não alterou. Massa 35. Número atômico muda? A minha identidade muda se eu ganhar 1 quilo ou se eu perder 1 quilo? Não. Número atômico não muda. 17. Número de prótons muda? Não mexi no prótons. Prótons não se mexe. Mudou o quê? Número de elétrons. De 17 ganhou 1, passou a ser 18. Ele ficou com quantos elétrons a mais? 1. Por isso que ele está com essa carguinha negativa menos. Um menos só. Só um negativo. Porque ele ganhou um negativo. Ânion é quando ganha elétron. Quanto mais ele ganha, mais negativo ele fica. Com mais carga negativa ele fica, porque ele está ganhando o quê? Carga negativa. Carga negativa. Ânion carregado negativamente, porque está ganhando elétrons. Carga negativa. Vamos para mais exemplos? Bora, professora Amanda, tamo junto. Vamos para o exemplo do oxigênio, gente. No estado fundamental, o oxigênio, número de massa 16, número atômico 8, número de prótons 8, número de elétrons 8. Quando o oxigênio fica um ânion menos 2, bivalente, um ânion bivalente. Por que um ânion bivalente? Ânion porque ganhou e bivalente porque ganhou 2 elétrons. O que aconteceu com seus números fundamentais aqui? Número de massa muda? Não! Número de massa, 16. Número atômico muda? Não. Número atômico, 8. Número de prótons muda? Não. Número de prótons, 8. O que muda? Ganhou elétrons. Número de elétrons muda. Ganhou 2. Ficou com quantos elétrons? 10. 10 elétrons. 2 a mais. 2 cargas negativas a mais que as positivas. 8 positivas, 10 negativas. Porque a carga dele é menos 2, porque ele está 2 cargas negativas a mais do que as positivas. Entenderam isso, pessoal? Ó, acorda, Brasil! Vamos para o fósforo. Olha para o fósforo aqui, pessoal. O fósforo tem número de massa igual a 31, número atômico igual a 15, número de prótons igual a 15, número de elétrons igual a 15. Isso no seu estado fundamental. Fundamental, eletricamente neutro.
Quando o fósforo passa a ser fósforo menos 3, é porque ele fez o quê? Ganhou 3 elétrons, professora Amanda. Se ele ganhou 3 elétrons, o que mudou aqui nos seus números fundamentais? Massa muda? Não, 31. Número de prótons muda? Não. Número atômico muda? Não, 15, 15. O que mudou? Número de elétrons, porque ele ganhou elétrons. De 15 passou a ser 18, porque ele ganhou 3. Se ele ganhou 3 elétrons, está com mais carga negativa. Quantas vezes? 3. Por isso que a sua carga é menos 3, porque ele está com 3 cargas negativas a mais do que as positivas. Entenderam isso? Sim, professora Amanda, perfeitamente. Vamos fazer, então, um exercício para a gente finalizar o que a gente entendeu. Os átomos de certo elemento são constituídos cada um de 38 prótons, 50 nêutrons e 38 elétrons. Fechou. Assinale a opção que apresenta o tipo de íon que ele é capaz de formar ao perder um elétron. Perder, pessoal, quando perde fica positivo, fica cátion. Perdeu, fica o cátion. Ânion bivalente, perdeu um elétron. Não, quando perde fica cátion. Um cátion bivalente, ele perdeu só um elétron, então é monovalente. Um ânion trivalente, ele não ganhou. Ânion é quando ganha. Um cátion monovalente, perfeito. Letra D, um cátion monovalente. Cátion, porque ele perdeu, e monovalente, porque é uma valência, um elétron. Mel na chupeta, né, pessoal? Maravilhoso. Gratidão pela aula de hoje. Espero ver vocês na próxima aula. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar com seus colegas e estudar junto comigo. Eu quero ajudar você e espero que você me ajude. Até a próxima, se Deus quiser.